exalte ao Senhor com as suas palavras. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Aleluia. Aleluia. Rapidamente, sem muita perda de tempo, pega a sua Bíblia comigo, por favor, e vamos abrir o livro do profeta Jeremias. Jeremias. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Profeta Jeremias, capítulo de número 19. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Jeremias 19, versículo de número 1. Diz assim: assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciãos do povo e os anciãos dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retire-lhe-ão as orelhas, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e ele queimaram incenso, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, sem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Feche os teus olhos mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos, concordando com a oração da tua filha, da tua serva. Nós pedimos ao Senhor, fique aqui conosco, fale aos nossos corações. Senhor, me usa mais uma vez para a tua honra e tua glória, me esconda atrás da tua cruz, para que a tua palavra seja pregada, aleluia, verazmente, que a tua palavra seja pregada com poder, com unção, que não sou eu aqui a pregar algo de mim, mas sim pelo Espírito Santo. Me usa para a tua honra, para a tua glória, que haja salvação, arrependimento, que haja cura, transformação, tanto no corpo quanto na alma, principalmente na alma, meu Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem aceitar, aplaudir. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto na qual nós lemos que se diz sobre a quebra de uma botija, de um vaso. Deus, ele dá uma instrução, uma ordem para Jeremias, para o profeta Jeremias. Muitas vezes nós vemos aquela mensagem que quando Jeremias estava na casa do oleiro, viu o vaso cair, né? E aí o oleiro refazer aquele vaso. Só que existem duas formas, são duas coisas diferentes, são dois momentos totalmente diferentes. O daquele com este texto. O daquele texto, o vaso não estava pronto, ainda era só um molde, era um barro. Mas agora aqui, o Senhor pede para Jeremias ir à casa do oleiro, comprar o vaso e fazer o quê? Quebrar na porta da cidade de Rinom. Qual era essa cidade? Ali essa cidade se ofereciam sacrifícios a deuses. Se pegavam crianças e ali faziam sacrifícios a Moloque, né? E se faziam ali o que desagradava a Deus. Então, se tinha um costume que naquela época se pegava um vaso de barro e se quebrava isso no
antiga Torá, isso na antiga Torá, no antigo hebraico, perdão, significava Ketzazá, que significa excluir, extirpar ou expulsar. Como algo não era referido às coisas que eram santas, algo que desagradava, né? Se tinha esse costume de pegar o sacerdote, ir até a porta da cidade e quebrar o vaso. Olha, está excluído, está extirpado esse povo, para mim não mais agrada, isto não me agrada. Nós vemos isso em ocasiões diferentes. Vamos pegar o livro de Juízes, capítulo 7, versículo de número 20. Nós vamos ver que nessa palavra se fala sobre Gideão e os 300 homens. Quem se lembra dessa passagem? 300 homens. Gideão ali é escolhido por Deus, e ali Deus escolhe para Gideão somente 300 para ir a uma guerra. E aí nós vamos ver que, como diz o texto, assim tocaram as 3 companhias. Aqui nós vamos ver, vou resumir, que existiam 3 grupos. Aqui fala companhia, existiam 3 grupos, e cada um dos grupos estava responsável por alguma coisa. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros. Em outras traduções vai dizer vasos, né? E quebraram os vasos ali, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem e clamarem: a espada do Senhor é de Gideão. E aqui, quando nós pegamos essa parte, nós vamos ver que logo todos começaram a tocar as trombetas, quebraram os vasos, e ali o exército inimigo, os midianitas, começaram a matar-se uns aos outros, porque veio uma nuvem muito grande e todos ficaram o quê? Cegos. Isso porque Deus tinha recusado aquele povo. Então, toda vez que se pegava um vaso e se quebrava, quer dizer, está excluído, não está nos meus planos, não está no meu projeto, está amaldiçoado. Repete comigo: amaldiçoado. Isso era o que significava. Aí nós vamos ver agora a parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. O filho pródigo. Nós vamos ver que essa mensagem de Jeremias, ela tem tudo a ver com o filho pródigo. Existia uma tradição também que quando um filho era rebelde, quando o filho era desobediente, quando o filho ele era malgastador, as pessoas, o pai pegava o filho, levava até a população, os sacerdotes falavam: não tem mais jeito, pode matar, não tem como, é irresponsável. Quando o filho era, em outras palavras, dizendo vagabundo. Sério, pastor? Sério, sim. Vamos ver isso na Bíblia, Deuteronômio capítulo de número 20. Vamos pegar a Bíblia. Vamos lá, vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos rodar a Bíblia aqui. Deuteronômio. Amém. E nós vamos ver este acontecimento. A lei era severa, a lei não era branda para ninguém. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Deuteronômio 21, 18 diz desta forma: acerca dos filhos desobedientes, quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-os eles, não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão dele e levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Pai, então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Nossa, pastor, mas o que isso
Agora vamos lá no filho pródigo. Lucas 15. Vamos ver ali. Lucas capítulo 15. Isso é uma mensagem para mim e para você, para que nós possamos estar cada vez mais atentos e ligados à voz do Senhor Jesus. Jesus está falando aqui. Você gosta da glória a Deus? Jesus está falando comigo e contigo. Lucas capítulo 15. Nós vamos ver Jesus contando a parábola do filho pródigo. E ele falou desta forma, lá no versículo 17: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E aí continua o texto, ele diz: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Aí nós vamos ver, e aí vem uma cena na nossa cabeça, na qual o filho vê o pai de longe e o pai também. Pensa bem, todo mundo já tinha, nem lembrava mais daquele jovem, porque o jovem pega a fortuna do pai e vai gastar, e ali fica muito tempo. A Bíblia fala que ele deseja comer a comida dos porcos. E imagina quanto tempo se foi, não se sabe, mas imagina, ele estava irreconhecível, porque se ele desejou comer a comida dos porcos, ele estava o quê? Magro, ele estava com fome, e aí ele estava sujo, ele estava maltrapilho, ele estava irreconhecível, mas o seu pai o conhece. A palavra que eu quero dizer para você hoje, que Deus está vendo você, não importa a situação que você esteja, Ele vai sempre te conhecer, porque você nunca deixará de ser filho de Deus, filho de Cristo, filho do nosso Senhor. Então rapidamente o pai corre e o filho corre atrás do pai também, e ambos se abraçam e um beija o pescoço do outro, um se beija. Sabe por que o pai correu? Sabe por que o pai correu? Pega bem essa mensagem, porque eu não falei que a comunidade, quando via um filho rebelde, ou o próprio pai ou a mãe, não pegava um vaso, ia até os sacerdotes ou os anciãos, e ali quebrava na porta da cidade, colocava abençoado. Não tem como, vai morrer, vai morrer. Antes que acontecesse isso, o pai correu depressa, beijou-lhe o pescoço, e o filho falou: pai, peguei contra o céu e contra ti, já não sou digno mais de ser chamado de teu filho, me trata como um dos teus empregados. O pai nem espera ele acabar de falar, e fala: rapidamente, tragam novas vestes. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que as bênçãos do Senhor, o comando de Deus e a salvação do Senhor para as nossas vidas, ela corre mais rápido do que a maldição, porque era para ser o filho amaldiçoado, e agora o Senhor vem com providência sobre a vida do filho pródigo. Lembrando o que significa pródigo? Quem se lembra aqui? O que é pródigo? Eu já falei uma vez. O que significa pródigo? A gente fala filho pródigo, filho pródigo. O nome dele não era pródigo, ele só tinha uma atitude pródiga. Diga comigo: irresponsável, malgastador. Era o filho pródigo. Pródigo é isso: irresponsável, malgastador. Então, antes que alguém chegasse e amaldiçoasse o seu filho, o pai foi correndo e rapidamente pega uma veste e o coloca. Lembra de quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo? Jesus nos deu vestes novas, nos tirou do trapo, daquela imundícia que nós estávamos, daquele fedor de chiqueiro, porque chiqueiro é imundícia, e imundícia resulta ao pecado, e o pecado leva à maldição, e a maldição traz a morte, e a morte leva, infelizmente, ao inferno. E agora o filho é tratado como um filho de fato, e se colocam vestes limpas sobre ele, e o pai coloca outra coisa: rapidamente ponha um anel na
Diga autoridade. Eu tenho autoridade em Cristo Jesus, porque Cristo me deu autoridade. Você é lavado, é remido, o sangue de Cristo, aleluia, cobriu as nossas vidas, a sua vida, as vestes dele nos colocou de novo. A maldição que era para ser lançada sobre você, o nosso Pai, ele correu primeiro do que a maldição e falou: este é o filho que estava morto, agora ressuscitou e está vivo entre nós. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Aí então o pai pega e fala: dá-lhe agora um anel e coloca na sua mão. Qual que é o terceiro objeto que o pai pede para fazer, para colocar nele? Sandálias. Você já prestou atenção nessa simbologia, o porquê que é das sandálias? Lembra que quando nós nos convertemos, nos convertendo de um caminho errado, olha, antes disso eu vou abrir um parênteses. Jesus conta duas parábolas aqui. Conta a parábola do filho pródigo e da ovelha perdida, não é? Da ovelha perdida. Nenhuma ovelha se perde porque ela quer. Muitas vezes ela só está desatenta à voz do seu pastor. Por exemplo, quem já foi sabe, por exemplo, uma grande cidade de São Paulo, se eu for lá pela primeira vez, como eu nunca fui, se eu for lá e tentar aí onde é que eu analiso a porta, eu vou ficar perdido. Ninguém se perde por que quer, né? Ninguém se perde por que quer. É por causa de atenção. Às vezes não dá atenção ao seu pastor. E agora o filho pródigo se perdeu porque ele não quis dar atenção ao seu pai. E agora o pai coloca-se sandálias novas nos seus pés. Todos nós, quando nos convertemos, o Senhor nos muda o nosso caminho. O nosso jeito de andar é diferente. Porque nós não mais percorremos ao chiqueiro. Nós percorremos a casa do Pai. Nós percorremos a casa do Senhor. Hoje, se você e eu, nós estamos aqui, é porque nós fomos o que? Limpos. Um dia nós estávamos fedendo imundícia. Um dia nós estávamos fedendo ali a porcos. Hoje nós estamos com novas sandálias, com novas vestes, com o anel da autoridade em nosso dedo, em nossa mão. Hoje nós podemos sim falar: em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja curada, em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás, sai, está queimado, está repreendido, eu te lanço fora. Nós podemos, porque o nosso caminhar não é mais como o caminhar do mundo, como outrora. O nosso passado já não faz mais parte da gente. E quando nós contamos o testemunho do que nós éramos, nós não podemos voltar para nos vangloriar. Porque infelizmente, como eu já falei, tem gente que às vezes vai contar o testemunho da sua vida errada. Eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo outro. Mas conta com prazer daquelas coisas que fazia. Meu irmão, aprenda uma coisa: quando o filho pródigo ele retorna para casa, há uma questão chamada arrependimento. Repita comigo: arrependimento. Arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem mudança de vida. Se não houver arrependimento, não tem um novo caminho a seguir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém, aleluia, vier até mim, nunca chegará até o Pai. Jesus estava falando exatamente isso. E nós vamos ver que o proceder do caminho tem que ser diferente quando há arrependimento, como eu já falei aqui várias vezes, sobre aquele homem chamado Zaqueu. Onde é que ele extorquiu? Onde é que ele bateu? Talvez ele até matou, mas ele fala: olha, Senhor, aqui está, eu estou aqui devolvendo aquilo que eu extorqui. 4 vezes mais, eu estou aqui devolvendo, dando aos pobres. Porque houve arrependimento. E o que Jesus fala? Hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação veio a este lugar. Uma coisa que nós temos que entender: que quando a irresponsabilidade chega em nossa vida, mas quando nós arrependemos daquilo que nós fizemos de errado, Deus nos perdoa, porque o Deus, ele vem correndo primeiro, antes que Satanás chegue na nossa frente e nos amaldiçoe.
Você já prestou atenção nisso? Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Deus me perdoou. E você tem que ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque Deus te perdoou. Antes de Satanás, antes do inimigo chegar na sua porta, Deus já tinha chegado e falado: aqui não. Este é meu. Este é meu. Aí o que se faz? Festa. Mata-se um bezerro. O que significa isso? Alguém sabe? Alguém arrisca me dizer o que significa? Sacrifício. Repita comigo: sacrifício. Aprenda uma coisa: Jesus não adiantava nada de vir na terra se não tivesse se sacrificado, morrido por nossos pecados. Não ia ter razão nenhuma se ele simplesmente curasse os enfermos, ressuscitasse os mortos, se ele fizesse tudo aquilo que ele fez, mas se ele não tivesse morrido, se entregado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, não haveria festa. Se não tivesse sacrifício, não teria festa. E aí a Bíblia fala que houve festa. O pai estava ali, juntamente com seus serviçais, os amigos, e todos ali festejando, música para um lado, música para o outro, todo mundo cantando, se alegrando. E chega o irmão mais velho e vê toda aquela alegria, toda aquela euforia e fala: o que está acontecendo? E um dos serviçais fala: é o teu filho, é o teu irmão, perdão. Ele voltou e seu pai fez uma grande festa para ele. E ele fica decepcionado e fala para o pai: ô pai, eu nunca te abandonei, nunca saí do teu lado, mas o teu filho gastou todo o dinheiro irresponsavelmente, agora ele volta e você faz uma festa para ele. Para mim você nunca me deu uma festa, nunca falou: chama os teus amigos e vamos comemorar. Por quê? Aprenda uma coisa: infelizmente no meio da comunidade cristã existem pessoas ciumentas, existem pessoas que não querem que ver você, aleluia, sendo erguido por Deus, porque infelizmente é o evangelho do egoísmo. Se fosse o irmão e tivesse a cabeça certa e falasse: opa, meu irmão voltou, glória a Deus, que bênção. Ou tem alguém aqui que deseja o mal para o seu próximo, para o seu irmão, principalmente quando é do seu sangue, né? Imagina. Só que aquele irmão, igual na comunidade, infelizmente, como nós vemos muito, hoje a posse, hoje infelizmente o tal disse, aquele lá não vai, aquele lá não é isso, aquele lá é mentira, que não sei o quê, Deus está abençoando, será que é Deus mesmo que está abençoando? Começam a dizer essas coisas. Meu irmão, lembra de uma coisa: Deus chegou primeiro. Antes da maldição chegar, Deus já tinha chegado na sua vida. Glória a Deus. E Deus te abençoou. Antes da maldição chegar, antes do vaso ser quebrado, aleluia, dizer: ó, está excluído, está extirpado aqui, Deus já tinha chegado e te beijado e falou: olha, traga a veste nova, ponha um anel no dedo, coloca as sandálias e vamos comemorar, porque como diz a palavra do Senhor, há mais festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador de fato volta para a presença de Deus. Há festa no céu. Amém. E hoje é a festa, porque nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. E você pensa que o inimigo está feliz? Não, meu irmão. Quantas lutas já teve para você estar aqui? Quantas lutas hoje aconteceu para você não vir e você está aqui? Sabe por quê? Porque Deus quis que você tivesse. E Deus falou assim: olha, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. E a festa no céu. Então, meu irmão, minha irmã, uma palavra que eu quero deixar para você hoje: jamais desista de buscar a presença de Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 36. Jesus estava dizendo, Mateus 6,33, Jesus estava dizendo sobre essa busca que ela tem que ser contínua, sobre essa busca que tem que ser árdua,
todos os dias, antes de qualquer coisa, essa busca ela tem que ser sempre a primeira, a busca por Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jamais cesse de adorar, jamais cesse de buscar, jamais cesse de fato, aleluia, de estar do lado do Senhor. Jamais, jamais, jamais deixe de buscar a presença de Deus. Nunca e jamais deixe de buscar a presença do nosso Senhor, porque Deus vai te abençoar. Sabe aquele filho, o pródigo, não se relata o nome dele, mas ele, quando ele cai em si, ele falou, ele colocou uma coisa em seu coração: não precisa mais me chamar de filho, meu pai, mas se você me tratar como um dos teus empregados, já está de bom tamanho, porque vai ser melhor do que eu estar aqui, neste mundão. Vai ser melhor do que eu estou aqui. Estou desejando comer lavagem, estou desejando comer comida de porco, estou aqui desse chiqueiro fedendo. Todo mundo, quando vai em roça, quando tem um chiqueiro, passa longe de chiqueiro, né? Só vai perto do chiqueiro para matar o porco, porque para comer é bom, mas para ficar ali perto ninguém gosta. Porque fede, é desagradável. É desagradável. Agora imagina como é que estava desagradável a vida daquele filho, daquele jovem, daquele homem. Como é que não estava? Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jamais impeça o agir de Deus. Para, pastor, mas como é que eu impeço o agir de Deus? Quando eu falar, não, hoje eu não vou não. Hoje eu estou cansado. Hoje eu tenho isso para fazer. Hoje eu tenho. Não. Buscai primeiro o reino de Deus. Sempre tem que ser Deus em primeiro lugar. Deus em tudo na sua vida, meu irmão, tem que ser o primeiro na sua vida. Senão não dá certo. Senão as coisas não funcionam, não andam. Então busca primeiro o reino de Deus. Amém? Glória a Deus, fica de pé.